Gratidão, meu povo poderoso. Gratidão, meu povo poderoso. Gratidão demais, meu povo poderoso. Gratidão porque vocês são saudáveis. Gratidão porque somos abundantes. Gratidão porque nós temos muito dinheiro. Gratidão porque temos dinheiro em abundância. Gratidão, universo, porque toda a nossa vida funciona perfeitamente. Gratidão infinita a vocês. Gratidão aos novos inscritos, gratidão a todos os inscritos, gratidão a você por acionar este sininho aqui, ó, e colocar ele no todos, senão você perde as notificações do canal. Gratidão pelos comentários, gratidão pelos tinindinhos, gratidão pelos comentários, gratidão pelos tinindinhos, gratidão pelo que mais? Pelas visualizações, gratidão enorme pelas visualizações, gratidão por vocês praticarem todas as coisas e gratidão demais, gratidão universo, gratidão, gratidão, gratidão enorme e mais gratidão ainda. Bom, meu nome é Carlos Wilson, tá? E hoje eu vou falar para vocês um negócio sobre livre-arbítrio. Primeiro eu vou te explicar um negócio interessante. E aí você vai entender o porquê do negócio do livre-arbítrio. Todo mundo tem um eu verdadeiro, tá? Que é o você, que muitas das vezes se perde no tempo por causa de situações da vida e você tem que descobrir você mesmo, o seu eu verdadeiro, o meu Carlos verdadeiro, qual que é? Geralmente todo eu verdadeiro, ele é feliz, ele é tranquilo, ele é abundante, ele é tudo que você quer ser. E numa hora para outra, esse tal eu verdadeiro, ele vai te incomodar quando você não está fazendo as coisas do jeito que ele acha que deve, porque é você, entendeu? É o fundo da sua alma, é o que está lá dentro, é o que está dentro do seu coração. Esse é o eu verdadeiro. Para simplificar o negócio e não ficar com muito coré-coré. E esse eu é verdadeiro, ele vai te incomodar porque ele vai começar a te dizer assim, ó, negócio é o seguinte, não é por aí, ó. E aí vai te dar aquele sentimento ruim, aquelas coisas assim que você pode sentir e tudo mais. Preste atenção no que o seu eu verdadeiro está te dizendo, porque é você mesmo. Porque durante o tempo que você existe, sim, esse eu verdadeiro, ele é muito aflorado e ele é você quando você é criança, tá? E aí quando você vai crescendo, esse eu verdadeiro você vai tampando ele com um monte de coisa. Vai levantando barreiras, vai levantando paradigmas, e aí por aí vai. E ele vai se perdendo ao longo da sua vida, até que ele começa a espernear. Entendeu? Igualzinho criança esperneia. Então, exatamente isso. Então, isso é o seu eu verdadeiro. Carlos, mas não tem o eu interior, o eu superior? Tem. E tem o você, você mesmo. Tá bom? Para você entender bem. Esse eu, que é o eu seu, que é você mesmo, ele uma hora aflora. E uma hora ele vai degringolar a situação. Mas não é livre-arbítrio, Carlos, que você quer falar? É, mas presta atenção nessa explicação e agora eu vou te contar uma história. Tem uma mãe é o seguinte, ela começou a estudar sobre lei da atração há muitos anos atrás, bem antes, tá, do lançamento do Segredo, muito tempo antes. Ela começou a aplicar isso na vida dela, a vida dela melhorou muito, ela saiu de uma situação de calamidade, foi para uma situação muito boa. A vida dela é maravilhosa, mas ela teve 2 filhos, um menino e uma menina. E ela projetou justamente a vida deles. E ela fez com que um se tornasse advogado e a menina se tornasse médica. Tá bom? Só que aí ela me ligou desesperada. Porque é o seguinte, o filho dela já tem 6 ou 7 anos, se não me engano, que ele é advogado. Ele já tem um escritório, tem uma boa clientela, ganha muito bem, mas ele virou para ela e disse assim, o pai já faleceu, disse para ela o seguinte, olha,
eu não vou ser mais advogado porque eu não gosto de ser advogado. Eu descobri que eu quero ser artista, que eu quero ser ator e eu vou fazer uma faculdade de artes dramáticas no Rio de Janeiro. E a mãe dele ficou desesperada, por isso é que ela ligou para mim. E aí entra um grande problema. Carlos, eu estou usando a técnica que eu usava quando eles eram crianças e não está funcionando. Meu filho não pode perder o escritório de advocacia dele. Meu filho não pode perder a vida que eu planejei para ele, que eu planejei para ele. E aí eu virei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, não posso falar o nome dela. Você interferiu no livre-arbítrio dos seus filhos. Ah, mas a minha filha não é assim. Uma hora pode ser que exploda. Ou ela já explodiu, já pensou e ela resolveu continuar sendo médica. Você, na realidade, foi lá no livre-arbítrio deles e escolheu para eles, usando técnicas da lei da atração, e queria mudar justamente os seus padrões. Você interferiu no direito de escolha. E você interferiu no livre-arbítrio. Não, mas eu não fiz isso. Eu sou uma mãe que sempre quis coisas boas para os meus filhos. E aquela justificativa de mãe, tá? Isso aí é inegável que toda mãe, realmente toda mãe quer. Mas você não pode interferir neste livre-arbítrio. Você pode realmente fazer coisas para os seus filhos, sim. Mas escolha de forma genérica. Que seja um bom filho, que o seu filho faça escolhas acertadas na sua vida, que ele obtenha sucesso, que ele obtenha riqueza, que ele obtenha valorização, que ele obtenha profissão boa, excelente. Tudo isso é genérico, porque a escolha vai ser dele. Então você não está interferindo no livre-arbítrio. E o que aconteceu? Que eu expliquei para ela. Falei, olha, o que está acontecendo é que o eu verdadeiro dele, e aí a mulher falou assim, mas existe eu verdadeiro? Eu falei, existe eu verdadeiro. E o eu verdadeiro do seu filho começou a incomodar ele porque não era o que ele queria. E aí é que entra a grande questão de você ter interferido no livre-arbítrio do seu filho, achando que estava fazendo bem para ele, e realmente você fez, mas acontece que agora ele tem o direito de escolha. Ele cresceu, o subconsciente dele está maduro e agora você não tem como mais interferir no livre-arbítrio dele, porque de alguma forma, intuitivamente, ele fechou o subconsciente dele para suas influências. E aí é que o Breguete ficou louco, porque a mulher ficou desesperada. Porque ela não quer que ele perca o escritório de advocacia e a vida que ela planejou. Na realidade, a vida que ela planejou para o filho e para a filha é uma extensão da vida dela. Entendeu bem? Então, quando você faz essa extensão de escolha para os seus filhos, para a vida de uma outra pessoa, seja seu marido, seja seus filhos, seja seus amigos, você interfere no livre-arbítrio deles, no livre-arbítrio do recrutador do emprego também, para escolher você para colocar para trabalhar lá, você está quebrando uma questão muito séria, porque tem uma causa e uma consequência. No livro do Joseph Murphy que ela leu, que eu falei para ela, leia de novo O Poder do Subconsciente, que você vai encontrar uma história lá da mulher que queria reatar com o namorado e que os dois tinham tido uma briga e ele disse, não interfira no livre-arbítrio dele, peça ao universo paz, tranquilidade para ele e harmonização entre vocês dois. Se for o caso, então você vai ter ele de volta. E foi o que aconteceu, ela fez exatamente isso, mas não para fazer como é que todo mundo gosta de trazer a pessoa específica para você. Aí é que entra uma grande questão e que é polêmico. Mas Carlos, eu quero essa pessoa específica. Você está trazendo uma pessoa com vários defeitos que você não quer para a sua vida. Entendeu bem? Tem um outro caso aqui de uma mulher também, que eu não vou citar ele não, mas a situação é grave.
Entendeu bem? Porque é uma situação em que a pessoa já tem uma condição, que já está casada e que é um outro homem casado. Presta bem atenção, gente. Não é assim que a lei da atração funciona. Quando você passa, e a coisa degringolou mesmo. Dessa vez, o negócio dessa mulher aí, da última que eu falei aí, o negócio degringolou e piorou. E aí ela vem desesperada. Carlos, que técnica que eu uso para resolver? Falei, ó, causa e consequência. Pare de ficar usando técnicas para você querer os outros. Porque isso, gente, é você entrar dentro do eu do outro e começar a influenciar o outro. E essa influência te traz a consequência. Vou te dar um exemplo bem interessante sobre isso. Você quer um emprego, você quer aquele emprego, tá bom? Então você acaba influenciando o recrutador, mas não é o emprego que você quer, não é um emprego perfeito para você. Aí depois de algum tempo, 6 meses, 2 meses, você desiste. E aí você vai fazer o quê? Vai culpar a lei da atração, vai culpar os outros, vai menos a si mesmo. Mas Carlos, eu não sabia dessa informação. Pois é, agora está sabendo. Entendeu? Porque o Breguet funciona dessa forma. Seja sempre genérico, especifique sim o que você deseja. Então, mas é o que você deseja sem influenciar o outro. Eu quero um emprego que seja harmônico, que eu ganhe muito, que eu trabalhe de segunda a sexta, que eu seja valorizado, um trabalho que eu gosto de fazer, um trabalho perfeito para mim. Pronto, você está sendo genérico, você está especificando, mas você não está especificando qual é o emprego, e aí o universo vai te surpreender, porque eu já vi isso acontecer, entendeu? E a pessoa fez exatamente assim, e hoje ela trabalha numa multinacional que ela nunca podia pensar e imaginar na vida dela ir trabalhar numa multinacional. E foi assim. Ela pediu de forma genérica esse emprego, tal, soltou, ficou muito feliz, aquele processo todo, ficou muito feliz porque ela já tinha manifestado o negócio e continuou conservando aquele desejo, aquela emoção e tudo mais. E chamaram ela para o emprego, que não era o emprego que ela queria, foi o prato quebrado dela. E ela continuou naquela felicidade, ela foi trabalhar, né, porque ela precisava de trabalhar, foi trabalhar, mas ela sempre, quando ia para o emprego dela, que ela não era aquele que ela queria, ela ia trabalhar como se fosse no emprego que ela queria. E ela fazia tudo no emprego que ela não estava gostando muito, como se fosse o emprego que ela queria. E o que aconteceu? Um belo dia, apareceu um suposto cliente, um cliente na realidade, mas suposto cliente porque o cara chegou lá e ele tinha na intenção escolher, olha só, um funcionário para a empresa dele. E aí ele foi justamente nela, conversou com ela, gostou dela e fez uma proposta de emprego, mas não disse para que era. E aí o que aconteceu? Ela não sabia se aceitava ou não, ela fez uma pergunta para o universo e o cara voltou lá, porque ela fez uma pergunta e botou uma condição. Se for ele, universo, que ele me procure novamente. E ela não procurou ele. E ela largou para lá, soltou e continuou. E ele voltou lá e falou com ela, que queria que ela fosse trabalhar para ele. E ela foi trabalhar para ele. Quando ela descobriu, ela virou secretária de um diretor de uma multinacional. Entendeu bem? E ela ficou toda feliz, porque ela queria ser exatamente isso. Mas ela pediu de forma genérica e foi show de bola. Então, ela estava feliz com ela mesma, porque ela estava fazendo aquilo que o eu verdadeiro dela estava querendo. E ela foi específica no que ela queria, mas específica de uma forma genérica. Entendeu bem? Show de bola? Pois é, agora vamos aos abraços para os inscritos e para os novos inscritos também. Primeiro eu vou mandar parabéns para a Nilva, que fez aniversário ontem, dia 22 de outubro.
e não tinha me falado nada, descobri isso ontem à noite. E para o esposo dela, o Lu. Tá bom? Feliz aniversário para você, ô Nilva, porque se eu tivesse sabendo, eu teria feito isso antes. Então vamos lá. Para os novos inscritos, gratidão a vocês que se inscreveram, gratidão demais, tá? Lúcia Rocha, lá norte do Paraná. Andresa Melo, lá de Maceió, Alagoas. Sandra Ramos, lá de Largo, Paraná. Tem mais, gente, mas acontece que ontem não deu, foram 400 comentários no vídeo de ontem. Isso tudo porque eu estava de terno. Abraços para Núbia Ribeiro, aqui de Brejinho, e vou contar uma história interessante. Ela joga futebol, tem um time feminino de futebol, e o time dela chama As Venenosas. Nem eu queria jogar contra esse time. E aí nós temos Rosimeire Barreto, lá de Ribeirão Preto. Fátima Ferreira, lá de Porto, Portugal. Né? Amo Portugal. Ivone Reis, Dora Chagas. Maxi Cid Castro, lá de Fortaleza, onde eu já morei. Morei no Aldeota. Aline Fonseca, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aline, grande abraço para você. Já morei em Juiz de Fora, tá? Marilda Godoy, lá de Louveira, São Paulo. Marta Lima, de Ribeirão Pires. Dica: quando você quiser um amor na sua vida, tá? Um namorado, uma namorada, sei lá, alguém para sua vida, você não escolhe uma pessoa específica. Você estará trazendo todos os problemas daquela pessoa para você e coisas que você não quer. O que é uma pessoa específica? Ah, é o fulano, que é o meu vizinho. Ah, é a fulana, que é a minha vizinha. Ah, é o cara que eu vi na internet, a mulher que eu vi na internet. Esquece isso. Sabe como é que você faz? Coloque uma lista das qualidades que você quer desta pessoa. E peça ao universo. E aí você vai mantendo aquele sentimento de permissão, de que você já tem, que você já possui essa pessoa. Show de bola? E o universo vai trazer a pessoa que perfeitamente se encaixe. Inclua nisso aí uma palavra: harmonia. Então você quer que ele ou ela, que essa pessoa seja assim, 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 e que você e ela, né, que a outra pessoa, sejam harmônicos, porque aí vai ser uma relação harmoniosa, sem conflito e show de bola. Te ajudou? Tenho certeza que te ajudou. Gratidão enorme a você, gratidão infinita a você. E até o próximo vídeo, gente.